pessoal, meu nome é Marise Souza, sou aluna do segundo período de Letras e Literatura UF Consórcio CEDERJ. Vamos fazer uma revisão para a AP1 de Linguística 2? Que tal a aula 8, que é a aula chamada Só Jesus na Causa? O léxico e computações lexicais, parte 2. Nós vamos aqui nos ater às questões que foram colocadas na plataforma a título de revisão para a AP1. Vamos embora? Qual é a diferença entre S-seleção e C-seleção? Vamos ler e dar uma comentada. Não é qualquer tipo de palavra ou expressão que pode funcionar como um argumento de um predicador. Então, a gente já sabe que é feita uma seleção naquela esteira de produção, né, das sentenças, das experiências linguísticas. Isso aí é o sistema computacional, né, que é a sintaxe, que faz essa seleção. Então, vamos lá. Inicialmente, essa seleção pode ser feita pela semântica, que seria a S-seleção. E, posteriormente, essa seleção pode ser feita através das categorias. Então, seria uma C-seleção. Vamos ver, então, como que funcionaria, né? Os predicadores também impõem restrições semânticas e categoriais. As restrições semânticas que os predicadores impõem a seus argumentos são denominadas traços de seleção semântica, ou S-seleção, conforme a gente já falou. Já a C-seleção é a seleção categorial, diz respeito à categoria sintática do argumento. Especifica se o argumento que deve ser selecionado é um sintagma nominal, um sintagma adjetivo, um sintagma preposicionado, etc. Vai ficar mais simples daqui a pouquinho. Vamos continuar. Tenha fé. Busquei exemplos na própria apostila sobre os traços de seleção semântica, ou S-seleção, porque com exemplo é bem mais fácil da gente entender, né? Então, nós temos aqui duas sentenças. A primeira, o menino tossiu. Quando a gente lê isso, faz sentido, né? Então, por que faz sentido? Porque é uma entidade compatível com os traços semânticos de tossir. Até mesmo se a frase fosse assim, a vaca tossiu, ou então, nem que a vaca tussa, né? Faria sentido, porque é uma expressão idiomática. As expressões idiomáticas estão lá no nosso arquivo lexical. Agora, quando eu faço o seguinte, ó, a observação tossiu, como assim, gente? Observação não tem o poder de tossir, né? Nem na licença poética isso ia ficar legal. Então, o predicador selecionou argumentos externos ou especificadores. A sentença 2 foi reprovada pelo sistema computacional nas interfaces. Já a observação viola a restrição, já que não possui traços semânticos compatíveis, fato que provoca a agramaticalidade da sentença 2. Então, a sentença 2 ela é agramatical, tá bom? Agora, aqui na sentença 1, o menino tossiu, né? O verbo é o predicador. E ele evocou argumento externo, ou seja, o menino, que é o sujeito da sentença. Então, esse argumento externo está presente aqui na sentença, então a gente começa a juntar os conteúdos das aulas anteriores e tenta fazer uma integração desses conteúdos. Aqui na observação tossiu, não dá nem para a gente fazer uma análise desse tipo, porque realmente não tem valor semântico nenhum. Vamos continuar? Sintagma. Um sintagma é o resultado da combinação entre dois elementos. Pode até mesmo ser a combinação de duas orações, tá, gente? Ou então, na mesma oração, a gente pode ter várias combinações de sintagma.
Nas relações binárias que formam um sintagma, um dos dois elementos constituintes é sempre o núcleo. E esse núcleo é que vai dar nome ao sintagma. Então, vamos aqui ver, depois eu vou dar alguns exemplos, tá? Se o núcleo da combinação é o verbo, então será um sintagma verbal. Se o núcleo é um nome, será um sintagma nominal. E por aí vai, né, gente? Existem 4 sintagmas lexicais fundamentais nas línguas naturais, ou seja, em todas as línguas naturais, que são esses 4 aqui que nós falamos: o verbal, o nominal, o adjetivado e o preposicionado. Agora vamos ver alguns exemplos para ficar mais a linguagem na nossa cabeça. Então tá aí, gente. Eu falei de sintagma antes para a gente poder entender o que seria a C-seleção, que é a seleção categorial, que tem a ver com classe gramatical, com a função sintática. Então, isso vai determinar que argumento deve ser selecionado, recrutado para a sentença, né, pelo predicador. Então, vamos lá. No sintagma verbal, o núcleo é um verbo. Vamos ver um exemplo? Ele chegou na hora marcada. Então, esse verbo aí, né, conjugado, é o núcleo do predicado verbal. Por isso, é um sintagma verbal. Um sintagma nominal, o núcleo é um substantivo. Dei uma nova chance a Maria. Nesse caso, Maria é o núcleo do objeto indireto. Sintagma adjetivo, SA. O núcleo é um adjetivo. Exemplo, aquele jogador é habilidoso. É o núcleo do predicativo do sujeito. E agora, um sintagma aqui bem diferente, né? É novidade para mim. Preposicionado. Somos todos muito responsáveis pelo cumprimento de todos os deveres, né? Pelo aí tá aquela contração de por, né? E aí o núcleo é a preposição. Agora, fugindo um pouquinho da nossa matéria, só para fixar melhor esse conhecimento, eu peguei essa frase aqui, ó. Pedro acompanhava silenciosamente a reunião daquela empresa. Vamos então fazer sintagmas dentro dessa frase. Reconhecer, identificar. Pedro seria um sintagma nominal. Acompanhava, sintagma verbal. Silenciosamente, sintagma adverbial. Reunião, sintagma nominal. Daquela empresa, sintagma preposicionado. Mas lá na nossa matéria, né, no sistema computacional, a gente não olha assim para a sentença, né, chamando cada elemento léxico de sintagma. A gente pensa no sintagma binário, tudo bem? Então, ele é um sintagma que tem um núcleo, e esse núcleo ali, ele relaciona duas partes da sentença, que pode ser, né, o elemento externo junto com o elemento interno, ou então o elemento externo com dois elementos internos, e a gente vai ver daqui a pouco outras formas de construção desses sintagmas. Vamos lá, vamos adiante? O que são os papéis temáticos e qual é a sua relação com a grade temática de um predicador? Isso aí nada mais é do que a função semântica, ou seja, uma S-seleção dos argumentos, né? A gente sabe que o predicador, ele vai lá no nosso léxico mental, né? E vai buscar quais os argumentos que ele pode ter, né? Enfim, então uma propriedade dos predicadores é a sua capacidade de atribuir valores semânticos, sentidos aos seus argumentos. Esses significados ou sentidos atribuídos aos argumentos são denominados papéis temáticos e reconhecidos pela letra grega θ. Então, quando a gente encontrar isso aí, né, a letra grega θ, a gente já pode estar pensando em significado atribuído aos argumentos, tá bom? Ou uma ES-seleção, né? Uma seleção semântica. A continuação da resposta.
A grade temática diz respeito aos traços que determinam que interpretações semânticas ou papéis temáticos devem ser associados a cada um dos argumentos de um predicador. Então, que associações são essas? Né? De agente, ou de paciente, ou de tema, ou alvo, ou instrumento. Então, são alguns papéis temáticos atribuídos pelos predicadores aos seus argumentos, sejam eles internos ou externos. Agora, o que é importante a gente saber é que nem todo predicador atribui todos os papéis possíveis, tá bom? Uma limitação, né? Mais uma vez, João viu Maria. Uma propriedade notável dos predicadores é a sua capacidade de atribuir valores semânticos aos seus argumentos. Então, quando a gente ouve ou lê essa sentença, João viu Maria, a gente consegue interpretar que João é a entidade que experiencia a visão. Então, ele é o argumento externo, o especificador, né? Que vem dar sentido à sentença. Enquanto Maria é o tema visto, o objeto da visão, ou seja, é o argumento interno, mais imediato, recrutado pelo verbo, que o verbo nesse caso aí é o predicador. Esses significados atribuídos aos argumentos, conforme a gente já falou, vêm com a letra grega θ. Eu acho que agora ficou tranquilo, né? Com esse slide aqui, João viu Maria, gente, resolve todos os problemas da aula 8. João viu Maria. Então, quando a gente lê essa frase, ou ouve, né? Pode acontecer o seguinte, né? O predicador, o verbo viu, ele foi lá e recrutou o argumento externo João, né, o especificador. Mas e se fosse ao contrário? Se a gente tivesse a seguinte sentença, Maria viu João, né? Então, pode haver esse tipo de movimentação na linearidade da sentença e isso altera totalmente o sentido da mesma. Vamos terminar de ler aqui, ó. Você deve notar que a interpretação de experienciador não é imanente ao nome João, ou seja, não está lá no léxico de João essa, vamos dizer assim, semântica, né, de ser o experienciador da visão. E Maria também não está atrelada a ser o objeto, né, a interpretação dessa visão. Tais significados são associados a esses argumentos por intermédio de seu predicador, levando-se em conta o status do argumento, como interno ou externo. Então, se nessa hora eu pego Maria, que é um argumento interno, que é o objeto, e eu transformo num argumento externo, o especificador, Maria, então, ela vai ser o experienciador da sentença e João vai se tornar o objeto. Foi isso aí que a gente acabou de falar. A gente falou já de diversos predicadores, né, gente? Os preposicionados, os nominais, os adjetivados e os verbais. Então, agora a gente vai se debruçar sobre os verbais. É uma categoria, né? Mas ele também é dividido em subcategorias. Vamos ver quais são? São 3, né? A gente vai ver no próximo slide. Então, uma subcategoria é uma categoria dentro de outra categoria. Lembrando que V, que vem de verbo, é uma categoria gramatical. As subcategorias de V dizem respeito às diferentes subclasses de verbos lexicais que existem nas línguas naturais. Lembrando que a gente tem aí 2 tipos de verbos, né? Os verbos lexicais, que a gente vai aprender nessas aulas, e futuramente, na apostila é sinalizado que a gente vai aprender os verbos funcionais, que são aqueles, por exemplo, os verbos de ligação. Vamos ver essas 3 subcategorias dos verbos lexicais. Então, quais são as 3 categorias dos predicadores verbais? A primeira é bem simples, bem conhecida da gente, né? Os verbos transitivos.
Então, são predicadores verbais que selecionam argumento externo e um ou dois argumentos internos. Então, João viu Maria. Poderia ser João viu Maria e Elizabeth, né? Seriam dois argumentos internos, que são o objeto, o tema do predicador, do argumento do predicador, né? João seria o argumento especificador, o argumento externo, que não tem aquela relação tão imediata com o predicador, que nesse caso aí é o verbo ver. Verbos inergativos são a subcategoria de verbos que selecionam apenas argumento externo. Então aí, gente, para não ficar repetitivo, né? João dormiu. Ou seja, eu só tenho aí a evocação de um argumento externo, que é João. Ou seja, o sujeito, né, da oração. E por último, esse verbo que eu nunca tinha ouvido falar, né? Verbos inacusativos. Eles selecionam apenas o argumento interno. É interessante porque cria, às vezes, uma certa confusão. Então, eu fui buscar exemplos. Chegados os alunos. Então, é uma forma de conjugação do verbo onde os alunos, na verdade, são um argumento interno, apesar de parecer que eles são o sujeito da oração, né? Mas com essa construção sintática, eles são o objeto, né? Eles são o tema do argumento buscado pelo predicador chegar, conjugado, ok? Então, acho que é isso aí, explicando as três subcategorias. Continuando. Gente, não tem nada que continuando. É ali mesmo que se encerra o trabalho de revisão desta aula 8. A apostila, ela é bem maior, né? Ela contém muito mais conteúdo, mas eu fiz a escolha de gravar os vídeos baseados nas questões de revisão postadas na plataforma. Então, eu acho legal essa coisa de estudar por provas anteriores, por exercícios de revisão. Eu já estou no segundo período, né? E percebi que muitas vezes o resultado é até melhor. A gente lê a apostila, né? Para ter aquele conhecimento, aquele conteúdo todo, que é super necessário. E na hora de praticar para a prova, é muito bom fazer todos os exercícios de revisão propostos, buscar, né, na internet, tem tantos links interessantes para busca de materiais anteriores do CEDERJ, trocar ideia com os alunos. Então é isso aí, gente. Vou parar de enrolar vocês e dizer bons estudos e até o próximo vídeo.